da gente concluir, né? Então, vamos a ela. A gente acho que ficou na questão dos ensinos, das características fundamentais das leis divinas. Acho que a gente passou por aqui, passou pela 616, 17, 18, acho que a gente foi até 19, né? É isso mesmo. Fomos até a questão 619, a questão das leis humanas e leis divinas, né? No caminhar, a gente vai discutindo alguns aspectos que a gente já passou, né? Aí, no Livro dos Espíritos, também tem a questão 620, onde ele coloca que Kardec pergunta se antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada. João não veio a semana passada, a gente está estudando aqui as leis humanas e leis divinas, né? As características das leis de Deus. Carlos também não estava aí. As características das leis de Deus são as leis permanentes, né? As leis humanas são aquelas que são criadas na medida que a humanidade progride, né? Um pouco isso que a gente está estudando aqui. Então, se socorrendo do Livro dos Espíritos, ele pergunta se antes de encarnar, a alma compreende melhor a lei de Deus que depois de encarnada. Aí, compreende de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Tudo isso a gente vai aprendendo na base da doutrina, que tudo está muito relacionado ao grau de evolução de cada um de nós, né? Quanto mais evoluído, esclarecido for o espírito, melhor a percepção que ele vai ter de tudo, inclusive das leis de Deus e das leis humanas, né? Ele vai compreender, digamos assim, a imperfeição ainda relativa das leis humanas, porque vai entender que a humanidade ainda e está em estágio de evolução, né? Então, a gente compreende de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. Então, cada um de nós aqui somos almas completamente diferentes. Então, cada um de nós tem uma percepção das leis de Deus. Cada um de nós tem um olhar sobre todas as coisas que nos acontecem, né? Porque tudo está dentro de um contexto das leis de Deus. Inclusive, a gente sofrer mais, sofrer menos. A reação diante das provas ou das expiações também variam de acordo com o nosso grau de entendimento, de compreensão dos mecanismos da lei. Quanto mais esclarecido for o espírito, maior serenidade ele tem diante das provas. Maior serenidade ele tem diante das expiações. É motivo de alegria expurgar do espírito aquilo que o coloca mais próximo da materialidade. Mas essa percepção, ela varia e é em função do grau de evolução de cada um, né? Então, vai ter gente que se revolta com Deus. A gente vê muitas vezes a expressão que Deus não é justo, porque a um faz isso, a outros faz aquilo. A percepção e o esclarecimento das leis de Deus não nos faz admitir a injustiça de Deus. Tudo dentro dos mecanismos das leis de Deus é justo. Visa o progresso, visa o amor, visa o esclarecimento, visa o crescimento. Essa compreensão é indício de evolução. Você perceber que tudo está dentro de um contexto criado por Deus que proporciona o nosso crescimento, né? Então, é aquela história, a mãe que coloca um filho de castigo, ao filho que está de castigo, não sei se tem mais isso não, hoje deve ser bullying, né? Mas antigamente ia ficar de castigo. Quando era muito treloso, quando estava fazendo alguma coisa que não devia, as nossas mamães botavam a gente de castigo, você ia ficar de castigo. Então, ficar de castigo para a criança, muitas vezes, era sinal de injustiça. Você ficava com raiva, não, mamãe é injusto, não sei o quê, porque ele fez isso, ele fez aquilo, eu não fiz nada. Não tem ninguém que esteja pagando alguma penitência que seja culpado, né? Todo mundo é inocente. Então, quando a gente está de castigo, a gente reclama. Mas aquele que colocou de castigo tem a compreensão melhor que aquele castigo vai remediar
uma determinada atitude de rebeldia, de desobediência, que vai fazer a gente crescer. Então, criando um paralelo, não se trata de castigo, mas se trata de uma expiação. Muitas vezes a gente expia para reparar algo que não era, digamos assim, para ter acontecido como aconteceu. E na hora que a gente tem condições de pagar o que deve, digamos assim, a conta chega. A misericórdia de Deus é tão grande, é tão magnânima, que ele também considera isso. Você tem condições de pagar, ou seja, tem, então vamos pagar o que deve. Então é motivo de alegria ao espírito que paga, quitar a dívida, para quem compreende os mecanismos das leis de Deus, né? É um pouco isso que a gente vai entendendo e vai aprendendo. Onde é que está escrita essa lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós carregamos este chip, esse embrião que coloca Deus dentro de cada um de nós. Então, Deus está em cada um de nós. As suas leis estão escritas em nossas consciências, na raiz dos nossos espíritos, porque na condição que a gente se tornou espírito, já estava impregnado dos mecanismos evolucionistas das leis de Deus. Então, ela está inscrita em cada um de nós. É por isso que os seres mais antigos, primitivos, já tinham os cultos de adoração a deuses, a Deus, porque já estava presente essa convicção de que se algo está que não é ao alcance dos homens, se algo acontece que não é da capacidade dos homens, isso só pode vir de inteligências superiores e maiores do que ele. Quando ele não tinha ainda a compreensão de que os espíritos também atuam na natureza, eles atribuíam isso a diversos deuses. Deus disso, Deus daquilo outro. Então, assim eram as religiões politeístas, não é? Mas está escrita em cada um de nós, na nossa consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Ou seja, se já está escrito, né, para que eu tenho que dizer de novo? Né, o que Kardec está perguntando. Né? O homem a esquece e a despreza. Então, Deus quer que constantemente ela lhe seja lembrada. Muitas coisas que a gente aprende, a gente esquece. Então, constantemente, Deus, como é um bom pai, ele quer o tempo todo nos recordar, nos lembrar. Né? Aí entra a questão. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? O que é que vocês acham? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São os espíritos superiores que reencarnam, que encarnam, com o fim de fazer progredir a humanidade. São os missionários, né, que de tempos em tempos povoam a Terra numa determinada região, num determinado tempo, levando a compreensão das leis de Deus. Né? Então, se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhes falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiados terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Ou seja, como os homens são reveladores, não primários, mas de uma lei de Deus, muitas vezes a tinta que ele carrega dentro de si e a influência que ele recebe do meio modifica algo que seria puramente lei de Deus para ser ofuscado pela presença dos valores humanos naquele tempo, e ele acaba revelando algo que é humano como se fosse de Deus. São alguns equívocos que a gente vê ao longo da história da humanidade. Né? Então, por exemplo, os missionários são médiuns,
né? Todos eles são médiuns que recebem uma inspiração superior e revelam essa informação. Quanto mais limpo, cristalino, tranquilo for o psiquismo do médium, mais pura, mais cristalina é a mensagem que vem dos céus. Por que foi preciso um Chico Xavier para codificar 450 livros? Por que essa mensagem não foi dividida em 3 médiuns? 3 de 150, em vez de 1 de 450. Porque a certos homens é revelada a lei de Deus pela sua capacidade e pureza de transmitir a informação original. Então, um Chico Xavier acontece de séculos em séculos. Então, é a questão da mediunidade cristalina e pura. Chico era um instrumento cristalino, era um filtro de vidro. Você passava e não tinha impureza, digamos assim. O que é que acontece com a mediunidade? Como uma coisa é muito sutil, a informação que vem dos espíritos com a nossa informação, se o médium tem um psiquismo avariado, digamos assim, ou perturbado por alguma razão, a informação sai meia com ruído, sai meia ofuscada. É um telefone sem fio, né? A gente diz uma coisa no ouvido, a pessoa ouve, traduz e leva para frente aquele outro lado, né? Um médium puro é muito mais difícil de acontecer. Então, o que ele está dizendo aqui é, se em algum momento, algumas vezes desencaminharam, ensinando falso benefício, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiados terrenos e confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma, né? Então, Chico Xavier não recebia, e o que ele recebia, ele entregava. Não tinha nada dele que ele colocasse no meio. Então, muitas vezes, a gente vê manifestações mediúnicas que é muito raro a manifestação mediúnica ser puramente do espírito comunicante. Tem muito do médium naquela comunicação. Tem muito do estado emocional do médium naquela comunicação, né? O médium está bem, a comunicação sai melhor. O médium está preocupado, está angustiado, está com problema, está com dores, a comunicação sai um pouco cifrada e reflete um pouco aquela situação, né? Aí você diz, não, então não é bom quando o médico tiver com problema não trabalhar. Não é isso, tem que trabalhar, porque tem que limpar. É por isso que o médium se sente bem quando trabalha de alguma maneira canalizando as suas energias, porque é uma forma de limpar, né, o que está acontecendo, né, de Rita. Nessa condição que você está falando, desse grupo do médium, não está legal, está com alguns problemas, independente do que seja, é comum e normal a ele incorporar uma semelhança do sentimento desse espírito ou não? Às vezes existe a sintonia, né? Mas no caso de uma reunião mediúnica, não, porque quem faz a fila não é ele. Quem organiza a fila são os espíritos trabalhadores da casa. E aí a espiritualidade pode, inclusive, modificar o plano que tinha para ele. Porque naquele dia está previsto você trabalhar. Mas se você não está com uma condição emocional satisfatória para receber o trabalho que estava programado para você, eles têm instrumentos para lhe analisar e dizer, não vai dar. Vamos adiar a cirurgia, digamos assim. A sala de cirurgia não está com a asepsia necessária e suficiente para receber os espíritos que vão ser recebidos aqui. Vamos deixar para a próxima semana. Ou vamos procurar outra casa que a gente possa levar esses doentes para serem tratados, né? Daí a preocupação que a gente tem de cuidar do nosso psiquismo, cuidar da nossa sintonia, cuidar das nossas precauções quando estiver cuidando de determinados trabalhos, né? Então, é um pouco por aí, né? Você está preparado para enfrentar aquilo que vai acontecer, né? Oi? Só uma complementação. Quando acontece durante a reunião mediúnica um animismo, normal. a gente sabe que acontece muito normal, natural,
Porque o animismo não deixa de ser uma manifestação mediúnica, mas é uma manifestação mediúnica do próprio médium, né? Você acessa áreas que você normalmente não acessa. Então, você manifesta aquela informação que está guardada. Então, é muitas vezes necessário. Eu não sei se você se lembra do filme de Divaldo, Mensageiro da Paz, que Joana de Ângeles chega a um determinado momento que ele começou a psicografar muitas mensagens. Eu não sei se vocês recordam dessa parte. Quando chega um determinado momento que ele estava com um bolo de mensagem desse tamanho, Joana de Ângeles tá bom, vamos começar a trabalhar. Aí o que é que eu faço com isso aqui? Você não pode jogar fora. O que é esse jogar fora? É um exercício. Enquanto você está no exercício de psicografia, você está limpando o filtro para poder a informação chegar cada vez melhor. Então, todo médium que passa por um processo de desenvolvimento, permanentemente, ele é, digamos assim, assediado por situações anímicas ou perturbações dele próprio, né, que interferem na comunicação. Né? Mas é natural. É você encontrar esse médium que é muito difícil. Né? Aí você vai tendo esse caráter de ir tratando a informação da melhor maneira possível. Mas é natural. E a gente não deve dizer, não, você é um médium anímico, não trabalha aqui não. Quem foi que disse que todo médium não é? Como é que você vai distinguir uma situação desse tipo? Muito difícil. Então, todo médium vai ter um pouco de animismo, sim. E aí, paciência, né? Vai ter características, tem comunicações que mais se afinam com determinados médios, tem outras que se afinam com outros, porque é o arcabouço intelectual, mental, psíquico de cada médium. Tem médium que tem manifestações mais comuns com determinados espíritos de determinada natureza, tem outros que são de outra natureza. Então, são os tipos de energia que se combinam mais para que aquela comunicação flua da melhor maneira possível. Né? Oi. Vidente? Não, vidente vê o fluido que está vendo ali, vê qualquer coisa, né? Agora, o calibre da vidência também é uma particularidade de cada um. Tem médium que enxerga mais, tem médium que enxerga vulto, tem médium que enxerga de vez em quando. Então, tem particularidades. Tem médium que enxerga como a gente está enxergando aqui. E permanentemente. Mas não é normal. Tem médium que enxerga de vez em quando um vulto e que não consegue identificar direito o que é. Então, são situações... É calibragem do equipamento. Né? Você tem um equipamento mediúnico que vai calibrando a sua situação para poder enxergar, ouvir, ver, por aí. Entendeu? E tudo isso está ligado, segundo o Dr. Sérgio Felipe, um psiquiatra, um pesquisador, aos cristais de hepatita que tem na glândula pineal. Mas aí é outra história. É como a coisa acontece. Por que acontece? Porque a antena de um médium é mais potente do que outra. Se for abrir, seccionar a glândula pineal desse aí, ele vai ter mais cristais de hepatita, que é o mineral que vai produzir uma melhor captação do fluido perispírito que está no meio ambiente. Mas isso é outra história. Aí é outra história. Paulo Sérgio fala nisso, né? Em síntese, o aprendizado da lei de Deus ocorre dentro de um momento preciso do processo evolutivo do ser humano. Não há violência de espécie alguma. Tudo vai fluindo de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Nesse sentido, afirmava Paulo de Tarso, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora, vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Ou seja, Paulo aqui revela de que nós somos crianças e que, como crianças, pensamos como crianças, né? Mas a gente vai crescer, a gente está em crescimento, a gente está aqui estudando para crescer. É como nos disse um dia desse uns espíritos, né? Um espírito não é união, o conhecimento nos aproxima. Né? O conhecimento nos aproxima das camadas superiores, porque o conhecimento nos habilita a dialogar, a interagir com eles, porque às vezes a falta de informação e de conhecimento
nos distancia, né? Muitas vezes a gente se aproxima de uma roda que estão conversando sobre determinados assuntos que a gente não domina, a gente sai, porque o conhecimento nos afasta, o desconhecimento nos afasta, mas o conhecimento nos aproxima, né? É um pouco isso aí. Só atestando o que ele disse, de tempos em tempos, Deus nos envia, como está dito aqui, como está dito aqui, confiou Deus a certos homens a missão de revelar sua lei, em todos os tempos, homens que tiveram essa missão. Então, se a gente olhar aqui a linha do tempo, desde o ano 2000 a.C., é só um recorte da linha do tempo, né? A gente vai vendo quantos missionários passaram sempre visando revelar as leis de Deus com o auxílio do alto, né? Abraão, Moisés, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, Alexandre Magno, Macabeus, Herodes, Jesus, os apóstolos. Aqui, vocês observem que os grandes profetas do Velho Testamento, mais ou menos, pararam em 600 anos antes de Cristo. Aí, em tese, você diz, houve uma lacuna de 600 antes de Cristo até Cristo, que foi o ano zero. Não houve lacuna. Vamos para a Grécia, porque está aqui, Sócrates, 470 anos antes de Cristo, né? Aí a gente vem mais na frente e vai ver aqui, budismo, 600 anos antes de Cristo, 500 e poucos anos antes de Cristo. Ou seja, sempre a presença do amor revelando em determinadas regiões a presença da mensagem das leis divinas, revelada por diferentes profetas, né? Então, você tem o hinduísmo, que são mais de 2.000 anos antes de Cristo, os espíritos hindus que vieram de Capela ainda, lá 4.000 anos antes de Cristo, né? Judaísmo, taoísmo, cristianismo, islamismo, já foi aqui no ano 600, depois de Cristo. Shintoísmo, Sikhismo, Bahá'í, fé Bahá'í, por aí vai. São as religiões nos diversos campos da Terra, reveladas por diversos missionários, né? Aqui na Grécia, você tem Sócrates, com 470 anos antes de Cristo, Platão, 428, e Aristóteles, 100 e pouco anos antes de Cristo. Então, uma sequência de espíritos que vão pegando a informação e levando adiante, né? É um pouco isso que a gente vê, o auxílio do alto sempre presente, sempre nos auxiliando e trazendo informação para todos nós, né? De novo, aquele conceito para a gente entender, de uma vez, a lei de Deus sempre é buscada ser revelada para toda a humanidade. E o instrumento para aproximar o homem de Deus é a religião. Né? Ligar você, homem, terra, às coisas de Deus. Então, a religião é esse sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que aí faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, que misturadas com os elementos da terra em que caíram, geram o conteúdo religioso daquela situação, daquele lugar, daquele tempo. Então, você imagine uma chuva de leis divinas, de inspiração superior, que cai permanentemente na Terra. Aqueles que são os missionários captam essa informação. Eles misturam com os elementos da Terra, com a cultura, com o tempo que eles têm. E esse caldo, essa mistura, produz o conteúdo que eles revelam. Né? Então, é como se eu chegasse para cada um de vocês aqui e pedisse para cada um fazer uma revelação sobre o que é o Espiritismo. Todos vocês têm uma noção do que é o Espiritismo. Vocês já aprenderam, já vivenciaram. Cada um iria fazer uma redação escrevendo em 30 linhas o seu conteúdo. Viria alguma redação igual? Não viria igual. Mas todas elas tentariam dizer a mesma fonte de que beberam. Então, Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras,
Siddhartha Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria. Todos foram mensageiros daquele que era o princípio do verbo, emissário de sua doutrina de amor. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Então, a religião é esse sentimento de que todos bebem, são inspirados na mesma fonte, mas revelam de acordo com as condições que a humanidade tem de receber naquele momento. Então, é isso aí que a gente vai compreender. Tanto em cima, como já li, as religiões são nomes falíveis e imperfeitos. E aí embaixo completa, que todos foram mensageiros daqueles, não lógico que esse ficou um nome aqui, mas foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio. Então, assim, todos, aí assim, falando da religião, chegando na religião, todas elas aplicam, partindo do que diz aí. Bebem na mesma fonte. E às vezes, talvez justifique os desvios que acontecem em todas. Não estou dizendo só católico, evangélico, todos, inclusive do espiritismo. E às vezes a gente vê os desvios que você tem podendo citar. Está lá naquela mensagem, o Advento do Espírito de Verdade, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: o Espiritismo contém, o cristianismo tem todas as verdades. São de origem humana os erros nele enraizados. Então, é por aí. A mensagem, a chuva cai com água cristalina. Mas quando ela se mistura com a terra em que cai, ela se polui com os elementos da terra. É isso aí. Então, não dá para a gente discutir religião. A gente tem que cuidar de criar pureza onde quer que ela caia. Porque caindo pureza, a pureza vai continuar. Não tem essa distinção. É isso aí. A gente vai crescendo, vai evoluindo e a informação vai fluindo da melhor maneira possível, Rapidamente, aí são os livros da Bíblia, vários enviados, digamos assim, vários profetas, os profetas maiores no Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Lamentações, que também dizem que foi escrito por Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros, Então, são os profetas do Velho Testamento, os evangelistas, os apóstolos e aí segue. São os homens que vieram de tempos em tempos revelar as leis de Deus, Pois bem, a mensagem cristã, a importância dessa mensagem cristã, ela nos ensina como vivenciar as leis de Deus. Pois o homem Jesus, representa o tipo da perfeição moral ao que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Ou seja, Jesus era esse emissário puro que recebia de Deus e transmitia para a humanidade. Então, Jesus tem essa pureza de coração. Dentro de nossas casas, nós podemos ser esses mensageiros, sempre refletindo a pureza e o grau de evolução que a gente tem. Vão receber e seguir adiante do jeito que a gente quer? Não, mas a gente vai fazer a nossa parte. É como dizia Madre Teresa de Calcutá, em relação aos nossos filhos. Os nossos filhos são como águias, ensinarás a voar, mas ele não voará o teu voo. Ensinarás a cantar, mas ele não cantará o teu canto. Ensinarás a caçar, mas ele não caçará a tua caça. Ensinarás a viver, mas ele não viverá a tua vida. Mas fique tranquila, porque todas as vezes que ele voar, que ele cantar, que ele caçar e que ele viver, terá muito mais de ti dentro dele do que ele imagina. Ou seja, o importante é a gente ir plantando, semeando esta mensagem
esta gota de orvalho divino que já existe dentro de cada um de nós. Se por onde a gente passar, a gente distribuir, se ficar uma parte, está valendo. Se ficar duas, também está valendo, porque assim também é a parábola do bom semeador, do semeador. O semeador saiu a semear, jogou as sementes na terra, o sol veio, queimou e elas não enraizaram. Jogou as sementes sobre as rochas, como não tinha profundidade suficiente, as raízes não cresceram, também morreram. Jogou as sementes sobre os espinheiros, foram sufocadas e as plantas também morreram. Mas, finalmente, jogou as sementes na terra fértil. E ali nasceu mais uma para 10, uma para 20 e uma para 100. Ou seja, mesmo na terra fértil, a plantação e a produção não é igual, porque cada um vai dando de acordo com o seu crescimento. Então, nós somos semeadores, nós somos esses missionários, portadores do orvalho divino, que vamos semeando onde estamos convidados a semear. Né? Se vão receber, Madre Teresa de Calcutá tem razão, não cantarão a tua canção, né? Mas terá de ti, dentro dele, muito mais do que tu imaginas, né? Sendo Cristo o governador espiritual do planeta, chegará um momento em que todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, conhecerão o seu evangelho, pois ao longo dos séculos os ensinamentos de Jesus têm sido revelados por espíritos missionários que renascem continuamente no planeta, com o intuito de encaminhar a humanidade a níveis superiores de aprendizagem espiritual. É um pouco isso que a gente está conversando aqui, né? A mensagem libertadora do Evangelho permanece desconhecida aos homens, porque estes recusam a vivência da lei do amor. São indivíduos que preferem se manter cegos e surdos ao chamamento divino. Entram e saem das encarnações sem revelarem significativa melhoria espiritual. Prisioneiros que se encontram das exigências da vida material, como bem recorda o evangelista Mateus, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os curo. Então, algumas vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente vê os espíritos reclamando, mas vocês insistem ainda com o quê? Você não está vendo, não, que as pessoas estão insensíveis? Que mundo é esse que você está falando que estão perseguindo? Né? Ou seja, a gente falando de amor, de paz, de perdão, de concórdia, de Jesus, de luz, de amor, de perdão. E quem é que está ouvindo? Quem é que está ligando para isso? É um pouco isso que Mateus está dizendo aqui, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram de má vontade, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Então, tem muita gente de olhos fechados, de ouvidos tapados, porque não querem ver, não querem ouvir. Paciência. A lei é inexorável, não é isso que a gente aprende? Então, sigamos. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Ou seja, é inexorável que isso aconteça. Vai acontecendo. Se nós já estamos alcançados por essa lei do progresso, graças a Deus, né? É ir fazendo a nossa parte. O Evangelho representa a fonte de ensinamentos que tem o poder de nos transformar para o bem. Pelo Cristo, descobriremos finalmente o reino de Deus que já se encontra dentro de nós.
Ou seja, o Evangelho é essa fonte inesgotável da mensagem reveladora de transformação. Ele nos dá o roteiro moral mais seguro que a humanidade tem conhecimento. É caminho, verdade e vida. E o Cristo nos legou todas essas informações, né? Sob o imperativo da cultura terrena, o termo reino recorda sempre o trono, o cetro e a coroa de ouro com que déspotas se mostram no mundo dos excessos, das fantasias e das extravagâncias, exibindo poder e arbitrariedade, semeando terror, fome e miséria. É imperioso lembrar que tais reinados são permitidos neste mundo pelo Senhor da vinha em face da inferioridade moral das criaturas terrenas e de seus elevados compromissos espirituais. O reinado de Jesus, que pela inferioridade moral dos seres terrenos, ainda não pertence a este mundo, não deve, pois, ser confundidos com os reinados da terra, onde o homem apropria-se de ouro, dos títulos, dos territórios e do temporário poder, desencarnando pobre e odiado por todos. Né? Então, a gente tem que compreender que o aprendizado, ele é coletivo. Ele faz parte do nosso aprendizado e a gente não deve ter o preconceito de apenas querer conviver com os elementos de luz. A gente não pode querer conviver apenas com aqueles que já são frondosos, que frutificam, que nos dão flores perfumadas. A gente ainda tem que entender a necessidade do espinho, que faz parte da nossa convivência. A gente não pode querer, por exemplo, participar de um grupo e falar, não, eu não gostaria de trabalhar nesse grupo, não, porque fulano ainda não é tão evoluído como eu sou. Peraí, que história é essa? Digamos assim, né? Então, os nossos agrupamentos humanos são formados por pessoas imperfeitas, inclusive nós. Alguns são mais adiantados, outros são mais atrasados. E dessa fusão é que há crescimento. A gente já estudou aqui que a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Então, quem está mais à frente tem a obrigação de auxiliar quem está mais atrás. Eu não posso deixar ninguém no caminho. Eu não posso chegar num grupo e, de repente, porque algum perdeu um pouco a sua capacidade de servir, eu vou excluir do time. Por que eu vou fazer isso? Se todo mundo está aqui para crescer, se todo mundo está aqui para se acolher, para cuidar um dos outros, por que eu vou excluir alguém que perdeu um pouco a sua capacidade? Eu não tenho esse direito. Eu não tenho essa condição de ser esse elitista. Aí eu só quero no meu time os camisas 10. Eu só quero no meu time craque. Não. A gente está aqui para ajudar uns aos outros. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. É imperioso lembrar que tais reinados são permitidos neste mundo. Ou seja, a presença da erva daninha no canteiro que a gente está plantando. É permitido para a gente aprender, para a gente ajudar a todo mundo a caminhar. Porque é exercício para nós. É por isso que a gente está escalado para fazer alguma coisa. Eu já disse aqui outras vezes. Já pensou se Jesus pegasse o grupo dele de WhatsApp, de espírito crístico, e dissesse, gente, eu estou com uns probleminhas aqui na Terra, eu estou precisando fazer uns trabalhos lá, eu queria contar com 1 milhão de vocês aí, pode ser? Aí, a alegria dos céus é o quê? Esvaziar os infernos. A turma de Jesus que se viu com ele é tudo Cristo. Não, pai, estamos juntos, quando é que eu chego? Já pensou isso aqui invadido por 1 milhão de Jesuses? Invadido por 2 milhões de espíritos crísticos? Como mudaria mais rápido? Mas não é permitido a gente viver com o outro lado da planilha, com o outro lado da escala. Por quê? Porque é aprendizado de todo mundo. Não teria sentido a gente viver de outra forma. Como é que a gente cresce se não for exercitando a paciência, a tolerância, o amor, o perdão,
o respeito, aquilo que já fizeram conosco outrora, aquilo que outros tiveram com cada um de nós. Como é que a gente seria assim? Mas comigo é diferente. Por que com você é diferente? Porque você é escolhido e vai ser isento de passar por determinadas coisas. Né? É a passagem de Chosen, do Tiago Menor, aquela passagem que viralizou aí, né? Tiago Menor, o apóstolo que tinha um defeito físico e que ia curar pessoas, e ficou encucado. Mas, pai, como é que pode? Jesus vai mandar eu curar sendo aleijado. Como é que vai chegar um aleijado para curar os outros? Não pode. Jesus faz, Tiago, se você quiser que eu cure, mas você já pensou, porque gente boa cuidando tá cheio, mas você curando, esse teu exemplo é uma figurinha que vai valer 1000, né? E tenha paciência, porque daqui a pouco tu está curado. Nós não estamos isentos das nossas dores, porque já conhecemos o Cristo, porque já pregamos o cristianismo, porque já tentamos exemplificar nas nossas vidas. Nós não estamos isentos. É o contrário. É exatamente por conhecer o Cristo que a gente vai dar o testemunho. É permitido. É o que está sendo dito aqui, né? Vemos, então, que o caminho para o reino de Deus passa necessariamente pelo estudo e vivência do Evangelho. Pois, acima de tudo, a conquista do reino de Deus é conquista de si mesmo, combatendo imperfeições morais e desenvolvendo virtudes. A gente não está aqui para demonstrar a ninguém que é melhor do que ninguém. A gente está aqui para demonstrar a você mesmo que você hoje é uma pessoa melhor. Esse é o ponto. A conquista do reino de Deus é uma conquista sua. É indelegável. Não se transfere, é intransferível. Cada um vai conquistar aquilo que tem, né? A doutrina espírita desempenha relevante papel nesse contexto, revela e divulga a mensagem cristã, a fim de que o homem conheça a lei de Deus em sua essência e sempre encontre o definitivo caminho da felicidade. Em termos de aprendizado espiritual, compreendemos que o entendimento das leis divinas passaram por 3 períodos fundamentais. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. São as famosas 3 revelações, não é isso? Então, primeira revelação, Antigo Testamento, Moisés. Segunda revelação, Novo Testamento, Jesus. Terceira revelação, Espiritismo, conjunto dos seres do mundo espiritual que nos revelam essa doutrina, a voz dos homens que já viveram na Terra. Primeira revelação, 1.300 anos antes de Cristo. Segunda revelação, ano 0. Terceira revelação, 1857. Ou seja, a humanidade vai sendo revelada as leis divinas através dessa personificação dessas revelações. A primeira revelação, o mandamento das leis de Deus, a lei de justiça. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se a gente olhar na segunda revelação, Jesus diz, não julgueis que vim abolir a lei e os profetas, ou seja, não vim para abolir, mas para levá-los à perfeição. Ele não veio abrogar nada do que estava escrito. Então ele pegou e disse, Jesus disse-lhes, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse mandamento é a compilação dos 4 primeiros mandamentos da lei de Moisés. Primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, Deus único. Não fará para ti imagem esculpida, relacionamento a Deus. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar a Deus.
4 mandamentos falando da relação do homem com quem? Com Deus. O que é que Jesus faz? Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Pegou os 4 e resumiu nesse. 5º mandamento de Moisés: honrar teu pai e tua mãe. 6º mandamento: não matarás o teu próximo. 7º mandamento: não adulterarás a mulher do próximo. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Os 6 mandamentos, relacionamento do homem com quem? Com o próximo. O que é que Jesus disse? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Os 4 primeiros mandamentos, relacionamento do homem com Deus, lei de justiça. Os 6 últimos mandamentos, relacionamento do homem com o próximo. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e todo o profeta. Eu tenho sempre uma dúvida. Esse sábado. É a época. É a época, né? É a época que as pessoas viviam, né? Mas ele veio exatamente modificar, que não vinha apenas para servir no dia de sábado. É a época que a pessoa vai evoluindo e vai compreendendo, né? Determinadas coisas são ditas num determinado contexto. Lembra do tempo e do espaço e da cultura, digamos assim? Então, é uma relação de estar sintonizado com o que o povo sabe e tem condições de ouvir naquele momento. Apedrejaram Jesus e crucificaram muitas vezes Jesus por causa disso. Curou o homem da mão mirrada no dia de sábado, né? Aí Jesus veio abrogar determinados aspectos da lei. Não é só assim, não. Então, ele veio acrescentar alguma coisa, né? Então, é contextualizar um determinado momento no seu tempo. E entenda o seguinte, está aqui, que eu ia dizer aqui agora. Olhe quantos nãos tem aqui nos 10 primeiros, nos 10 mandamentos. Olhe quantos não tem. Não, 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 não. É imperativo, é coercitivo. Como é que você educa uma criança? Tire a mão daí. Não faça isso. Não suba na mesa. Não diga isso a seu pai. Não diga isso àquela sua mãe. Você primeiro educa cortando. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Lei de justiça. Não é isso? Jesus, lei de amor. Amarás o teu próximo. Amarás a Deus. Lei de amor. É o caminho de tudo isso aí. Primeiro você diz o que não fazer. Primeiro você ensina o que não fazer. Depois ensina o que fazer. E o Espiritismo ensina como fazer. Caridade, né? Então, é o caminho da evolução do pensamento pedagógico da revelação das leis de Deus. Não é isso, gente? Então, lei de justiça, lei de amor, lei de caridade, que é o que a doutrina espírita nos prega, nos coloca o amor em movimento. Não é isso? Não tem para onde, né? Não tem para onde correr, né, André? Não tem para onde correr. Aqui, só para citar que o Velho Testamento também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei e os profetas, né? Então, ele coloca aqui os 10 mandamentos para que a gente estude isso tudo, né? Em todos os tempos, em todos os países, essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Então, tudo é revelação de Deus para fazer o homem, obrigado, querida, o homem progredir. Dificuldades. O principal obstáculo que há à plena vivência das leis divinas é a imperfeição humana, manifestada de diferentes formas, mas, sobretudo, em razão de escolhas
insensatas que o espírito faz. Tudo na nossa vida são o quê? Escolhas. Livre arbítrio. Cada um de nós tem o direito de fazer o que quer. Mas tudo tem consequência. Não é isso? O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução reclama. À vista disso, é natural que compreenda que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação que se coloca. A gente não chegou aqui com os pés de ninguém. A gente chegou aqui com os nossos próprios pés, né? Possuis o que deste, granjearás o que vem dando, conheces o que aprendeste, saberás o que estudas, encontraste o que buscavas, acharás o que procuras, obtiveste o que pedistes, alcançarás o que almejas. É hoje o que fizestes contigo ontem, serás amanhã o que fazes contigo hoje. Está aí Emmanuel, no livro Diante da Lei, capítulo Justiça Divina. Ou seja, nós somos os antepassados de nós mesmos. Não tem como escapar disso, né? As más escolhas, o uso incorreto do livre-arbítrio, conduzem a criatura humana à instância de sofrimento. Cabe, pois, a ela sair do círculo vicioso dos equívocos e aproveitar adequadamente as lições oferecidas pelas provações. Neste sentido, esclarece Emmanuel. Em verdade, quando as aflições se sucedem umas às outras, simultaneamente em nossa vida, sentimos-nos a feição do viajor perdido na selva, intimidado pelas circunstâncias a construir o próprio caminho. Quando atinges um momento assim, obscuro, em que as crises aparecem gerando crises, não atribuem a outrem, a culpa da situação embaraçosa em que te vejas, e nem admitas que o desânimo se te aposse das energias. Analisa o valor do tempo e não canalizes a força potencial dos minutos para os domínios da queixa ou da frustração. Ora, levanta-te dos obstáculos em pensamento e age em favor da própria libertação, na certeza de que por trás da dificuldade, a lei do bem está operando. Ou seja, é como diz Joana de Ângeles, não existe mal, existe o bem mal interpretado. Ou seja, tudo é para nosso crescimento, não é isso? Entretanto, à medida que a criatura humana desenvolve a capacidade de discernir entre o bem e o mal, passa a vivenciar a lei de Deus. Em geral, os homens podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Todos estamos caminhando para a luz, uns mais na frente e outros mais atrás. Esse é o processo, né? A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se para ele tudo tivesse de se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Ou seja, é sempre tempo de crescer, de aprender, de evoluir, né? Como o espírita não desconhece as manifestações da lei de causa e efeito, deve vigiar com mais atenção os seus pensamentos, sentimentos, palavras e atos, sempre buscando apoio nas orientações do Evangelho, evitando submeter a onda de desarmonia existente no atual momento evolutivo da vida planetária. Tem que estar ligado, como diz no popular, né? Evitando estar mergulhado nesse psiquismo doentio que está correndo à solta.
Nestas condições, revela-se como processo educativo eficiente o empenho em desenvolver o autoconhecimento, capaz de revelar os limites e as possibilidades individual. A pessoa reeducada nestas bases é mais prudente, revelando-se incapaz de se julgar as ações do próximo. A postura de censor do comportamento alheio representa sério obstáculo à melhoria espiritual, capaz de manter o indivíduo à margem do progresso, pois estando este mais preocupado com a vida dos outros, né, ou deixa de fazer as suas coisas, ou retarda o seu progresso individual, mantendo-se estacionário no combate às próprias imperfeições. Né? Então, está aí a doutrina espírita nos ensinando. Para vivenciar as leis divinas, é importante não ser conivente com o mal, apresentado sob múltiplas expressões, nem se vincular à perturbação reinante na sociedade atual, intoxicada pelo materialismo. Viver no mundo sem ser do mundo. A gente não tem que estar poluído com o mundo, não. O mundo está com seus desafios, com seus problemas, com suas dores. Não é isso? Trata-se de significativo desafio, mas se a criatura humana agir com inteligência e moralidade, encontrará no cotidiano excelentes oportunidades para se transformar em pessoa melhor. Para tanto, é necessário ter firme a vontade. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de quem? Depende de cada um de nós, né? É aquela musiquinha que dizia assim, depende de nós, né? Então, depende de cada um de nós. É a vontade da gente mudar. E, para concluir, eu vou ler com vocês aqui este conto do Juiz Reto, que está lá em Alvorada Cristã, pelo espírito de Neio Lúcio. É o seguinte, ao tribunal de Eliaquim Ben Jefé, juiz respeitável e sábio, compareceu o negociante Jonatã Ben Cafá, arrastando Zorobabel, miserável mendigo. Estamos estudando aqui as leis divinas e as leis humanas. A gente vai concluir lendo esse conto, que tem um juiz humano interpretando as leis humanas e não esquecendo das leis de Deus. Então, compareceu o negociante Jonatã Ben Cafá, arrestando Zorobabel, miserável mendigo. Este homem, clamou o comerciante furioso, impingiu-me um logro de devassas proporções. Vendeu-me um colar de pérolas falsas, por 5 peças de ouro, asseverando que valiam 5.000. Comprei as joias, crendo haver realizado um excelente negócio, descobrindo, afinal, que o preço delas é inferior a 2 ovos cozidos. Reclamei diretamente contra o mistificador, mas este vagabundo já me gastou o rico dinheiro. Exijo para ele as penas da justiça. É ladrão, reles e condenado. O magistrado, porém, que cultuava a justiça suprema, recomendou que o acusado se pronunciasse por sua vez. Grande juiz, disse ele timidamente, reconheço haver transgredido os regulamentos que nos regem. Entretanto, tenho meus 2 filhos estirados na cama e debalde procuro
trabalho digno, pois não recusam sempre a pretexto de minha idade e de minha pobre apresentação. Realmente enganei o meu próximo e sou criminoso, mas prometo resgatar o meu débito logo que puder. O juiz meditou longamente e sentenciou. Para Zorobabel, o mendigo, 5 bastonadas entre 4 paredes, a fim de que aprenda a sofrer honestamente, sem assalto, a bolsa dos semelhantes. E para Jonatã, o mercador, 20 bastonadas na praça pública, de modo a não mais abusar dos humildes. O negociante protestou, revoltado. Que osso! Sou vítima de um ladrão e devo pagar por faltas que não cometi? Iniquidade, iniquidade. O magistrado, todavia, bateu forte com o martelo sobre a mesa, chamando a atenção dos presentes, e esclareceu em voz alta. Jonatã ben Cafá, a justiça verdadeira não reside na terra para examinar as aparências. Propósito de Zorobabel, o vagabundo, chefe de uma família infeliz, furtou-te 5 peças de ouro, no propósito de socorrer os filhos desventurados. Porém tu, por tua vez, tentastes roubar dele, valendo-te do infortúnio que o persegue, apoderando-te de um objeto que acreditastes valer 5.000 peças de ouro, ao preço irrisório de 5. Quem é mais nocivo à sociedade perante Deus? O mísero esfomeado que rouba um pão a fim de matar a fome dos filhos, ou o homem já atendido pela bondade do Eterno, com os dons da fortuna e da habilidade, que absorve para si uma padaria inteira, a fim de abusar calculadamente da alheia ignorância? Quem furta por necessidade pode ser um louco, mas quem acumula riquezas indefinidamente, sem movimentá-las no trabalho construtivo ou na prática do bem, com absoluta despreocupação pelas angústias dos pobres, muitas vezes passará por inteligente e sagaz aos olhos daqueles que no mundo adormeceram no egoísmo e na ambição desmedida, mas é malfeitor diante do Todo-Poderoso, que nos julgará a todos no momento oportuno. E sob a vigilância de guardas robustos, Zorobabel tomou 5 bastonadas em sala de portas lacradas para atender e sofrer sem roubar. E Jonatã apanhou 20 na via pública, de modo a não mais explorar, sem escrúpulos, a miséria, a simplicidade e a confiança do povo. Então está aí, meus irmãos, nesse continho do final, o que representa a justiça dos homens e a justiça de Deus, né? Muitas vezes a justiça dos homens ainda está andando a passos lentos e equivocadas, olhando os valores da terra, mas da justiça de Deus, o que nos conforta é que ninguém escapa, não é isso? Então, que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que possamos estar sempre seguindo a justiça de Deus. Vamos lá concluir.